como referi há pouco, de facto é um momento de homenagem que queremos de todos e para recordar, enfim, um percurso de vida que teve muitas facetas, muitos momentos. Nós vimos aqui essencialmente os que estão relacionados com a televisão, com a imagem, não é? Seja no 70x7, seja depois no 8º dia, na missa, na TVI, mas, como sabem, muito melhor do que eu, o percurso do Padre Rego começou nos Açores, na Diocese de Angra, na rádio, também no programa de televisão, nos jornais, depois continuou aqui em Lisboa, melhor, em Portugal, na Renascença, e depois em tantos outros programas. E eu ia desafiar o Padre Rego a partilhar connosco, assim para começar, porque parece-me que nós podemos, se nós quisermos organizar assim um bocadinho a sua vida, talvez a possamos dividir em 3 grandes capítulos. O primeiro capítulo, desde a ordenação, o trabalho em Angra, depois o trabalho na Renascença, e depois houve um período que foi de 75 até o início da TVI, que eu até classificaria, se calhar, como o período mais criativo do seu percurso de vida, porque teve programas que fez na RDP, na RTP, a missa na RTP, no Diário de Notícias, enfim, foi um conjunto enorme de trabalhos que foi criando, para além não, destes produtos muito mediáticos, também, por exemplo, a logomédia, o cinema, enfim, houve imenso trabalho criado nessa altura e depois a TVI. Mas vamos por partes, também para conseguirmos aqui partilhar com todos, de facto, aquilo que aconteceu. E pedi-lhe, Padre Rego, para recordar essa decisão de vir trabalhar para Lisboa e o desafio de trabalhar na emissora católica portuguesa. Muito obrigado. Eu espero que Nosso Senhor tome nota das coisas que eu fiz, sobretudo para completar aquilo que eu não fiz e aperfeiçoar aquilo que eu devia fazer e não consegui fazer. Não é um ato de humildade forçado, é uma realidade, porque eu sinto, ao olhar para a minha existência, que me foram oferecidas muitas oportunidades que nós chamaríamos talvez graças que Deus me concedeu nas comunidades que experimentei, que vivi em Portugal, fora de Portugal, talvez pelos 5 continentes, e que fui aprendendo o que era igreja, o que era evangelizar, mas por muitas lições que tenha recebido, eu acho que ainda não sei o suficiente, já nesta idade, onde devia já de fechar os capítulos da aprendizagem, mas não. Ainda tenho muito a aprender e digamos que a vossa presença aqui, eu olhar para cada um dos que estão aqui, ainda sinto que tenho muito a aprender como pessoa, como cristão, como evangelizador, porque é diante desse mundo que eu aqui me encontro. Portanto, não tenho grandes discursos a fazer, não preparei, mas tenho um abraço muito grande a enviar a todos, e diria a cada um, e que vejam no meu olhar um olhar próximo também de todos, de amizade, de presença e de esperança, que eu espero seja ainda, digamos, uma referência da minha vida. Aquele que está ali, pois estou a ver que já não é bem a minha imagem, é uma imagem já um bocadito melhorada, mas enfim, é o que se pode ter. É sem filtros. E portanto, o que é que eu posso dizer-vos? Sobre esse início, Padre Rego, da chegada a Lisboa e o trabalho na Renascença. Pois, foi uma surpresa e um desgosto, porque o trabalho que eu tinha em Angra do Heroísmo era um trabalho que eu gostava e era próximo da minha terra, era na minha terra, próximo da minha família, e de repente dizem-me que eu tenho de ir para Lisboa. E lembro quando dei esta notícia à minha mãe, ela ficou profundamente triste, porque nunca sonhou que eu me separasse dela e da família. Mas senti que era um chamamento a que eu não podia dizer que não, e de facto vim, e depois, muito pouco tempo depois, percebi que havia imenso campo para trabalhar, quer na Renascença, quer mesmo na rádio, quer depois na televisão, quer nos jornais, que era um terreno ótimo para evangelizar. E digamos que é essa convicção que ainda hoje eu mantenho e talvez que me alimenta um pouco a esperança e até, digamos, o arrojo de falar ao público, porque é sempre uma aventura difícil, complexa, nunca sabemos, digamos, chama-se feedback, mas nunca sabemos a ressonância daquilo que dizemos que possa ter nas pessoas.
muitas vezes não passa de uma inutilidade, mas para mim poderá ser de inutilidade, não sei se para as pessoas será o mesmo. Nunca medimos bem o alcance daquilo que dizemos, daquilo que fazemos, daquilo que comunicamos, e mesmo aqui nesta Assembleia, que eu chamaria ilustre, não sei o que em cada um ficará deste acontecimento, mas se ficar que houve um homem que gostou e gosta de viver, que consagrou a sua vida a Deus e que tenta mantê-la com a fidelidade que lhe é possível e que a sua fraqueza inspira, tentei manter e espero manter até ao fim da minha vida. Não sei se isto são palavras bonitas ou não, mas já estão ditas. Mas ia desafiar o Padre Draguinha a falar um bocadinho mais connosco, antes de passar a palavra ao Lopes Araújo e ao Carlos Luís, e depois a todos, que era, a partir dos anos 80 e 90, 90 foram os anos da TVI, um grande desafio, acredito, mas confesso que acho que é sempre impressionante o desafio ou a forma como encarou cada projeto. E o desafio da criatividade e da novidade que colocava em cada projeto. E sem dúvida que acho eu que os anos, segunda metade de 70 e os anos 80, surgem projetos em catadupa, não é? Na RDP, no Diário de Notícias. E o que é que está na origem de tudo isso, Padre António Rego? Eu não tenho assim uma resposta feita, acabada. O que sei é que fui chamado a anunciar o Evangelho. Isso para mim era muito claro. E nos sítios onde ia passando, acho que eu ia fazendo com a minha limitação, mas também com a minha entrega, o meu entusiasmo, a minha alegria. Eu sempre vivi o ser cristão e o meu sacerdócio com profunda convicção. Com os meus defeitos, claro, que também fazem parte das minhas convicções, mas com uma grande entrega. E quando chegou o momento, de facto, depois deixar aqui, ali, na rádio, no cinema, na imprensa, na televisão, esses elementos, aí ia deixando consoante podia, consoante era chamado. E vou dizer uma coisa, eu tive o que a gente chama muito a sorte, mas não gosto de chamar sorte a isto. Ou seja, Deus concedeu uma graça de as coisas correrem muito melhor do que eu pensava e do que eu merecia. Nos diversos pontos onde trabalhei, senti sempre um acolhimento, um carinho muito grande, para além daquilo que deviam falar mal de mim, que deviam criticar, mas que eu não ouvia, tinha a sorte de não ouvir. E portanto, ia trabalhando com entusiasmo. E é esse entusiasmo que mantenho e que trago aqui para partilhar convosco neste dia, animado aqui também pelo Secretariado das Comunicações, por estes amigos que também sempre estiveram presentes, pelos que vejo aqui, com quem trabalhei, com quem estive próximo, o Manuel Vilas Boas, aqui vocês, ambos, e tantos que estão aí, as irmãs, o Fernando Pinho, enfim, eu devia não dizer nome nenhum, porque apetecia, para dizer todos, era uma longa ladainha, podia ser cansativa, mas eu tenho um grande reconhecimento pelo que fui, não fui só por mim, foi por aqueles que me acompanharam, que me apoiaram e até que me criticaram. As críticas foram muito importantes para mim. Podiam doer na altura em que chegavam, mas eram altamente instrutivas para os passos seguintes que eu tinha de dar. Por isso agradeço também muito àqueles que me criticaram, tanto pessoalmente como publicamente, porque a minha vida era assim, era uma vida pública, e por isso, neste momento, pronto, resta-me só dar graças a Deus agora pelo vosso olhar amigo, porque eu estou a perceber, não estou a ver aqui olhares assim de severidade, só vejo ternura neste olhar. Muito obrigado a todos por esta vossa presença, por este vosso olhar, por esta vossa amizade. Obrigado, boa tarde. Eu não escrevi nada, portanto vou falar de improviso com aquilo que o coração dita, não é? Que às vezes é mais fiel do que tentar passar ao texto escrito. O Padre António Rego faz parte da minha vida, quer dizer, desde sempre quase, não é? Nesta vida da comunicação, desde o início, literalmente. Ele está ligado à minha família, ele casou-me, batizou as minhas duas filhas e, portanto, são momentos que ficarão para sempre, não é? Portanto, que marcam a minha vida. De maneira que é muito fácil falar do António. Ele, na minha casa, é muito querido. A minha mulher, que às vezes tem assim uns
umas posições mais anticlericais, ela diz: o António é uma exceção. O António é uma exceção. Ela manda-te um abraço. E, portanto, digamos que essa relação pessoal, essa relação afetiva, pode distorcer um bocadinho a objetividade que eu queria ter hoje. O que eu queria dizer é que, enfim, já vimos aqui imagens da longa carreira do Padre Rego na comunicação social. Eu estive 47 anos na RTP, portanto, e nesses 47 anos, grande parte desses anos foram cruzados com a carreira do António na comunicação social e na televisão na RTP. Eu queria dizer aqui sobre esse período que não está escrito já, porque há muita coisa escrita sobre tudo isso, e entrevistas e palavras. O que eu queria dizer é que acho que não foi ainda reconhecido o papel que o Padre Rego teve num determinado período da vida política e social portuguesa, que foi o período que seguiu imediatamente à Revolução de 25 de Abril. Os mais velhos recordar-se-ão, e alguns estão cá, do radicalismo que se viveu em Portugal, das perseguições à Igreja, da ocupação da Renascença, enfim, todo esse período. E depois ainda perdurou bem depois do chamado período pós-revolucionário, portanto, mesmo depois, já no início dos anos 80, ainda havia um bocadinho. E quando eu digo o papel dele, é que ele junto de nós, profissionais de comunicação, da RTP, da RDP, dos jornais, etc., ele sempre foi visto como um de nós, um profissional. E isso é extraordinário. Ele nunca era visto como o homem da Igreja, ou o padre que vinha celebrar a missa à Igreja, ou que fazia um programa religioso. Ele era visto como um de nós, um jornalista, um profissional da comunicação sério, isento, independente, sereno. Eu acho que ele tem essa característica extraordinária, que é a serenidade dele, que é uma coisa que muitas vezes eu recordo para me inspirar um bocadinho. Porque ele é uma pessoa extremamente serena, sempre foi. E no trabalho dele era extremamente sereno. E ali no meio da RTP havia muita gente mais radical, havia gente de todas as áreas políticas, mas havia ali um conjunto mais militante a seguir ao 25 de Abril. Mas eles sempre olharam para o Padre Rego como um grande profissional. E isso facilitou-lhe a vida na RTP. Facilitou-lhe porque ele falava a mesma linguagem do que nós. E mais, esse conhecimento que ele tem do dispositivo audiovisual, um conhecimento técnico profundo do dispositivo audiovisual, que lhe permite não só ter uma extraordinária capacidade de comunicação, na televisão, por exemplo, mas também conhecer o dispositivo, conhecer o meio. Ele filma muito bem. Portanto, ele pega na câmara, ele sempre pegou na câmara. O que é uma característica diferente, por exemplo, de outros programas religiosos que houve na RTP, etc., e de outras áreas, em que o apresentador tinha um cameraman e o cameraman fazia a câmara e ele falava à frente da câmara. Também aconteceu com o Padre Rego isso, mas a dada altura ele começou a fazer câmara também. Ele pegava na sua câmara, ia para a Terra Santa, ia para Israel, ia para os lugares sagrados, filmava, ia para a África, filmava, entrevistava para as comunidades imigrantes, etc. Portanto, ele conhecia muito bem, ele conhecia a linguagem do plano, os enquadramentos, os movimentos de câmara, a própria edição e a montagem, que ele, à altura, começou também a fazer. Ou seja, ele conhecia todo o dispositivo técnico. E isso dava-lhe uma credibilidade junto, por exemplo, dos operadores de câmara, que sabiam, quando saíam com o Padre Rego, que estavam a sair com um colega, portanto, com um profissional, que sabia o que é que pedia, sabia o que estava a fazer, etc. E depois o jeito com que ele sempre tratou toda a gente, a forma fácil no trato com gente da área da comunicação, que, confesso, não é gente fácil. Não é gente fácil. E, portanto, ele sempre teve essa facilidade no trato. E, portanto, isso permitiu que, naquele período pós-25 de Abril, em que, de facto, a Igreja esteve sob fogo cruzado e direto, que ele representasse um bocadinho uma nova Igreja. Também uma nova Vilas Boas, que aqui está. Mas o Padre Rego representava uma nova Igreja, uma Igreja que estava a passar um período difícil, um período pós-revolucionário, mas que tinha um sinal de esperança. Um sinal de esperança.
olhar muito humano do divino, não é? Que eu acho que fez com que a mensagem dele chegasse sempre às pessoas, mesmo nesse período muito difícil. E essa forma humana, como ele tratava tudo, a proximidade, o ouvir as pessoas, a tranquilidade, eu acho que ajudou muito a Igreja nesse período. A passar esse período difícil, até, enfim, ganhar hoje o espaço calmo e tranquilo e respeitável que tem na sociedade portuguesa. E, portanto, essa justiça a esse período difícil e o papel que ele teve na Igreja, eu creio que ainda não lhe foi ou não lhe tinha sido reconhecido publicamente. É evidente que ontem o Sr. Presidente da República condecorou muito justamente com a Ordem do Infante por seu trabalho ao longo de uma vida nessa área da comunicação, mas eu acho que ele merece uma homenagem que parta da própria Igreja. Claro que hoje estamos aqui numa dessas homenagens. E nos 60 anos já lhe fizeram também essa homenagem na sua terra natal, nos Açores. Eu não estive nos 60 anos, mas estive nos 50, nas Bodas de Ouro, ali na Igreja de Fátima. Mas eu acho que era preciso reconhecer-se isso. Não pela vaidade do reconhecimento, que era uma pessoa extremamente humilde e prescinde disso tudo, essas homenagens, mas porque a sociedade merece fazer isso, porque a Igreja tem o dever de o fazer, de prestar-lhe essa homenagem, depois de uma vida de tanto trabalho na comunicação social. Depois, eu gostava de dizer que depois da altura ele saiu da RTP para a TVI, ainda me foi desafiar aos Açores um dia para eu ir trabalhar com ele para a TVI. Eu, como sou um homem fiel aos meus casamentos, não saí da RTP, mas mantivemos sempre um grande contato profissional, porque ele, enfim, fazia a ligação com a Igreja, com a comunicação social, com os espaços de comunicação social. Eu, na altura, era diretor também institucional da RTP, portanto, tinha toda essa parte de ligação aos tempos de antena também, essas coisas. E, na altura, ele tem um papel muito interessante, que eu queria também deixar essa nota, porque os outros já todos foram referidos, que foi a sua capacidade ecuménica. A sua capacidade ecuménica. Quando ele presidiu, digamos, ao grupo de trabalho da fé dos homens, não é? Dos vários espaços entregues a outras confissões religiosas na televisão, devo dizer que essa abertura às diferentes confissões religiosas, para muita gente, devo dizer que incluindo para mim, que sou católico, tive assim mixed feelings, não é? Algum receio de como é que aquilo ia correr, enfim, porque em relação à Igreja Católica nós temos uma matriz católica no país e, portanto, a presença da Igreja na televisão sempre foi uma coisa consensual, tranquila. Mas quando aparecem outras confissões religiosas, foi extraordinário o papel que ele teve. Ele tinha um relacionamento fácil com os representantes de todas as confissões religiosas presentes. Eu tive em várias reuniões dessas, e a facilidade e o carinho com que todos o tratavam, e a facilidade com que ele comunicava e se entendia com todos. E, portanto, eu acho que esse papel da transição da Igreja Católica, chamemos monopolista, nas ondas artesianas, para a presença dos vários credos e das várias religiões na televisão e na rádio, teve de novo a mão dele, a mão discreta, não é? Não se percebia muito. Eu percebi e vi, e verifiquei e acompanhei, mas uma mão discreta que não se fazia sentir, mas que tinha e teve um resultado extraordinário nessa aproximação ecuménica. É isso que eu queria dizer. Enfim, nós podemos continuar a conversar, ficamos toda a tarde aqui a conversar, se começássemos a evocar alguns episódios. Permita-me que comece por ouvirmos as palavras de António Rego, lidas por mim, mas as palavras são dele. Numa entrevista ao Paulo, publicada no livro A Ilha e o Verbo, tu dizes o seguinte: não sei se é virtude, mas sou muito teimoso. Quando agarro um trabalho, dificilmente o largo. Se termina, quase sempre, não é por desistir dele. É preciso andar muito, investir muito, para que eu diga, terminou o seu tempo. Quase todos os projetos em que estive envolvido duraram muito tempo. Mas passado o que passou, o importante é passar à paróquia seguinte e amar de novo o que acontece. É um apelo de Deus. Eu queria, com estas palavras, dizer, António, que nós somos esta tua próxima paróquia. Seremos sempre teus paroquianos. Obrigado.
E dito isto, permitam-me começar de forma, ou continuar, agora já eu, de forma um pouco arriscada, e espero não estar a falsear a história, mas das vezes na TVI em que íamos, enfim, eu não muitas, mas algumas vezes fui, e lembro-me de quase todas, em que ia com a equipa, e com o António em particular, a uma paróquia onde haveria a missa nos dias seguintes, e portanto íamos no nosso carro. Esse carro era um carro animado, seja pela voz única do António Rego e pela música que ele próprio se encarregava de cantar em direto, como de vez em quando com o terço, aparecia também na viagem, e com esta santidade toda, uma vez fiquei muito admirado, porque chegámos a um sítio onde íamos almoçar, almoçámos, e eis então quando no final o meu querido, distinto e santo Padre António Rego pede uma aguardente São Domingos. Uma aguardente branco São Domingos. Espero não estar a falsear a história. Este gesto que dá muita ideia da plenitude deste homem completo, deste homem de Deus e dos homens que tu és, fez-me ainda há bocado, e por isso espero não estar a falsear, nem a denotar muito esse efeito, a pedir com o café de há pouco uma aguardente São Domingos, que me apareceu... Era São Domingos. São Domingos, não tinha que ser São Domingos. Bom, essa não vale, essa não vale. Uma aguardente branca São Domingos, que me soube muito bem, enfim, mas sobretudo foi uma forma muito direta de fazer esta ligação tão pouco ortodoxa com aquilo que este nosso querido António Rego é. Eu diria que, a propósito disto e desta ideia da próxima paróquia, há sempre uma próxima paróquia, e isso é uma coisa fascinante. Só alguém que, de facto, vive muito perto com o Deus de todos os tempos e com, enfim, e com outras coordenadas temporais, é que põe a ênfase no que vem a seguir e não no que passou. E, nesse sentido, há três coisas que eu vou precisar de ti, como creio que todos precisamos, os que aqui estão e os que são os teus paroquianos. Primeiro é porque, de facto, António Rego é um landmark, é um marco absoluto, objetivo, em tudo o que é o percurso que eu, concretamente, como cristão, tenho. Lembro muitas vezes de me interrogar em que ponto é que estou, qual é o caminho a seguir. Nós tivemos, eu fui com o António Rego e outras pessoas, evidentemente, a sítios onde toda a magia que o Lopes Araújo contou do homem da imagem, daquela câmara, como eu digo, que é prolongamento do braço, aquilo não é uma câmara, porque ele nunca alargava, nem no avião, nem em sítio absolutamente nenhum, nem na casa de banho. Portanto, a câmara era sagrada, não havia forma de atirar dali. E seja no Quénia, seja em Timor, seja, não fui, mas contava ao meu filho no Brasil, quando tu estiveste com os índios, onde quer que seja, este António era, de facto, um marcador de território, um respeitador e um valorizador dos territórios. E, portanto, neste percurso que nós todos fazemos, para mim, há sempre esta referência obrigatória, e quando me interrogo caminho a tomar, penso no António Rego e nas coisas que ele fez. Como ele foi importante quando eu, meio afastado das coisas da Igreja, talvez não de Deus, ou talvez as duas coisas, porque uma, obviamente, é uma e outra, lia de forma surpreendente as crónicas que tu tinhas no Diário de Notícias. Não se parecia com nada. E aquela luz, aquela contemporaneidade, estamos nos anos 80, era uma coisa extraordinária, e depois que ele sempre continuou, e agora para não falar sempre de televisão e de rádio, continuou, e as últimas nas crónicas no Correio da Manhã, tão extraordinárias. Portanto, esta primeira nota é o futuro que me interessa em ti. É o futuro que eu agradeço. É o futuro que espero que Deus te dê muito tempo para tu continuares a falar connosco, com Ele e connosco, ou com Ele, sobre nós. A segunda nota é que eu acredito muito que o António vai continuar a ser um muito competente, eficiente e persistente, deixem-me dizer assim, rezador. Alguém que reza, e que reza por nós. Eu acredito cada vez que ele diz isso. E acredito que reza muito bem. E isso faz a diferença, como sabem, muito melhor que eu, muitos dos que aqui estão, ou todos. E a terceira nota do futuro é que nós hoje todos falamos da sustentabilidade ambiental, da ecologia, do mar, do Portugal como é grande pelo mar, mas há quem saiba o que é que diz. E o António Rego, para mim, e todas as suas incursões, sobretudo de mergulho, e de mergulho com câmara, nem aí se pode deixar a câmara, não é? Já é preciso ter ideias fixas, não é? E então mudou da caça para a caça das imagens. Essa capacidade de mergulhar e de contar e de dar significado
é, digamos, a minha cota de oceanário. A minha relação com o oceanário é sempre, quando lá vou ou quando levo os meus netos, penso sempre, o António deve andar lá nos Açores, a algures, a mergulhar e a descobrir. Portanto, a nota número 1 é sobre o futuro, é o que conta, a tua paróquia é essencial. Muito rapidamente sobre o passado, eu encontro 3 palavras que é o que justificam, que fundamentam, que me dão esperança de que este futuro seja mesmo assim. A primeira é esta noção maravilhosa e não assim tão habitual. António Rego é alguém que sabe lidar, ou que só sabe lidar, com a escala, com as coisas grandes, com o grandeur, com o mundo, com as culturas, com as linguagens. Claro que sabe depois, e isso é que é a magia, fazer essa transição entre o muito grande e a proximidade que consegue na sua forma de comunicar com as outras pessoas, seja na televisão, seja na rádio, seja no pessoal. Mas partir do grande, partir do muito grande, é algo que nem toda a gente consegue. Muito pouca gente consegue. E o António consegue. E nós precisamos de escala, para não nos atrapalharmos com as pequenas coisas. Toda a posição dele na Igreja, o Lopes Araújo colocou muito bem o seu papel na Igreja e na sociedade, e na Igreja e na sociedade. É muito importante perceber que o António, do meu ponto de vista, sempre soube distinguir o essencial do acessório. E manteve-se sempre profundamente fiel ao essencial. E soube sempre dizer como é que esse essencial lida com as coisas enfim, com as coisas da história, com as coisas correntes. Mas sempre sem perder de vista o essencial. E nós, na Igreja, nós leigos, eu leigo, muito te agradeço isso. Nunca me deixaste perder. E isso é muito importante. Segunda questão, a segunda palavra-chave, é muito fácil de ser reconhecida por todos. É a intensidade. A intensidade da voz, a intensidade do olhar, a intensidade da sua presença. Nós lá em casa, desde pequeninos, os meus 2 filhos, e agora os netos estão noutra, ainda são muito pequeninos também para estarem já numa outra situação, mas os filhos, sempre nós chamámos ao António Rego o poeta das imagens. E ali ficávamos a olhar para os programas de televisão, para tudo, para toda aquela combinação única, aquela voz, aquela presença, aquela sensualidade boa, não sei se é pecado dizer isto. Uma das coisas extraordinárias deste António Rego, nos sítios que é que me lembro, é que quando estávamos ao pé dele a fazer várias coisas, mesmo em Timor, lembro de uma, talvez a melhor missa que eu tive na minha vida, se posso dizer assim, desculpem a parte menos ortodoxa, foi porque ele decidiu, agora, e que tal se tivéssemos uma missa agora? Enfim, se calhar até estava programada. O que é certo é que foi uma coisa maravilhosa, foi a melhor missa da minha vida. Apetecia ir à missa com este António Rego. E, portanto, isto também não é, enfim, desculpem a botar, do ponto de vista teológico, porventura, ou litúrgico, mas também conta para as pessoas vulgares como eu, portanto, esta atração por aquilo que tu conseguias fazer no altar. E a terceira palavra, e com isto terminaria esta autêntica, obrigado, Paulo, por me teres convidado, é muito importante isto que eu estou aqui a viver ao pé do António. A palavra-chave a seguir é a palavra liberdade. É fascinante a liberdade que o António tem. E esta liberdade é a liberdade de Deus no seu melhor. De Deus que dá a liberdade e que ele gosta de dizer que é livre com Deus. Por causa de Deus, para Deus. A liberdade é algo extraordinário, como a liberdade, em termos de poder sociopolítico, ou ainda a liberdade com que soube sabiamente, santamente, olhar para a Igreja, nunca sendo um repetidor de mensagens, nunca sendo alguém obediente porque sim, mas sim obediente porque acredita e sabe fazer com que essa mensagem seja percebida por nós e, como tal, também queiramos, como tu, obedecer. Obrigado, companheiro. E nesta passagem da palavra, eu ia pedir ao Sr. Patriarca, então, que tomasse a palavra. Eu tenho uma mensagem breve, em nome pessoal, mas sobretudo em nome do Patriarcado de Lisboa, que eu gostaria de dirigir aqui e partilhá-la com todos vós, se me permitem. Estimado e reverendíssimo amigo Cônego António Rego, é com júbilo que me uno a este momento de solene homenagem nos 60 anos da sua ordenação sacerdotal. São 6 décadas de fecundo ministério dedicado a Deus e à Igreja. Depois dos primeiros tempos na Diocese de Angra, quis Deus que desempenhasse o seu ministério em Lisboa. Passando por vários projetos e sendo arauto da Boa Nova de Jesus Cristo através de todos os meios que estavam ao seu alcance. Incardinado na Diocese de Lisboa, entregou-se de alma e coração a esta Igreja,
pelo que reconhecidamente agradecemos, todos nós, o seu esforço, o seu empenho, a doação da sua própria vida. O seu nome e o seu rosto são conhecidos e reconhecidos pelo seu vasto e profundo trabalho em prole da evangelização e da comunicação da Igreja. Na sua vida, soube sintetizar o apelo evangelizador e o compromisso com os desafios do mundo. De forma muito especial, nas suas palavras, nos seus gestos e nas suas atitudes, vimos encarnar os apelos do esquema 13, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Uma igreja sempre renovada pela força e pela luz do Evangelho, que se sabe enviada ao mundo e a ser fermento de um mundo melhor. Membro do honroso cabido da Sé Patriarcal de Lisboa, foi sinal do serviço empenhado pela evangelização, pela cultura e pela animação espiritual. Dou graças a Deus pela sua vida, damos graças a Deus pela sua vida e ministério, e agradecemos tudo o que fez pela Igreja de Portugal e, concretamente, pela Igreja Oliciponense. Peço a Nossa Senhora de Fátima e a São Vicente que intercedam por si e sempre o fortaleçam nos caminhos da vida. Obrigado.